Querido Deus Pai, somos gratos a Ti porque Tu tens nos trazido esta noite à Tua casa. E aqui estamos, Senhor. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor, que tudo aquilo que vem atrapalhar, que vem impedir o entendimento da Tua palavra seja retirado de nossas vidas. E nós possamos, Pai, entender e compreender tudo aquilo que Tu vais falar a nós nesta noite. Ao Teu servo, continua dando ele a sabedoria do alto, para que ele possa, Senhor, de maneira prática, de maneira, Senhor, bem clara e, Senhor, esclarecida, para que nós possamos entender. Pai Santo, oramos a Ti, Pai, agradecido por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pastor Jacó está com a oportunidade. Pai do Senhor, irmãos. Por favor, abram suas Bíblias aí no o primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Aí deixa aberto, ele vai até o 21, mas nós não vamos ler novamente, porque nós já fizemos a leitura, mas os irmãos podem acompanhar, que a mensagem vai ser neste capítulo. A mensagem de hoje, baseado nesse texto, ela tem como título Depressão, uma doença a ser vencida, né? Então, nós vamos ver aqui essa doença, como ela atacou um homem de Deus, o profeta Elias, e como é que ele conseguiu sair dela, né? Então, eu queria falar um pouco aqui sobre depressão. No século passado, ela foi considerada a doença do século. Então, para os irmãos observarem que ela matou muita gente, né? Ela levou muitas pessoas ao suicídio. Ela é uma doença emocional, que no limite, quando a pessoa não suporta mais, não aguenta mais, ela leva ao óbito, ela leva à morte. Então, é uma doença séria. E a gente precisa se preocupar com isso. Por isso, ela deve ser combatida. Essa doença, ela pode estar relacionada ao estresse e a grandes traumas do passado. Então, se a pessoa está muito estressada, ou no passado alguma coisa não ficou resolvida, é quase que certo que isso daí terá repercussões no presente ou no futuro. Então, se alguém nunca passou por uma depressão, eu não sei se eu parabenizo ou se eu fico triste, porque em algum momento da vida a gente vai passar por uma situação dessa, né? E alguns estudiosos do assunto, aqui eu não vou falar os nomes, mas eu vou elencar os sinais que caracterizam a depressão. Então, aqui são vários autores, vários estudiosos do assunto, e eu elenquei aqui o que eles escreveram. Então, alguns dizem que são sinais da depressão a tristeza, a apatia e a inércia. Então, isso torna difícil resolver os problemas, torna difícil tomar decisões e manter a concentração. Outros sinais que caracterizam a depressão é a perda de energia e fadiga, normalmente acompanhada de insônia. Terceiro, medo, um autoconceito negativo. A pessoa olha para si mesmo e ela não consegue se avaliar positivamente, né? Sempre ela é, aos seus olhos, a pior pessoa que existe no mundo, né? Então, quase sempre, isso é acompanhado com uma autocrítica e um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha, um senso de indignidade e desamparo. Então, a pessoa se acha um lixo, né? Um lixo que está andando com as duas pernas, pastor Zeni, mas que nem, segundo ela mesma, não era nem para estar viva, né? Outro sinal é a perda de interesse da espontaneidade. A pessoa fica com essa coluna aí e não se mexe, não é mais espontânea, nem no trabalho e nem nas atividades comuns da vida
e nem na sua vida sentimental, né? Ela perde a capacidade de apreciar qualquer coisa que seja, tanto o bom, o belo, quanto o mal. Então, só para aí, os irmãos já podem imaginar que é como se fosse uma máquina que está respirando, né? Outros sintomas: falta de concentração, violentas mudanças de humor, irritabilidade, raiva, desesperança, retraimento, temor e ansiedade. Sensibilidade exagerada às críticas. Ninguém pode olhar para ela, pastor Paiva, se eu for olhar para ela assim de lado, ela vai pensar que eu estou falando mal dela, missionária Santana. Sentimento de culpa, lágrimas sem motivos aparentes, aquela pessoa que chora que parece uma torneira e não tem motivo para chorar. De repente abre o berreiro, né? Mudanças de hábitos no dormir, acorda cedo demais ou tem falta de sono. Ela tem desinteresse pela comida, ou come em demasia, como uma espécie de compensação. Então, ela vê na comida ali uma porta de escape e bota para comer, né? Por isso que eu digo, pastor Paiva, controle a boca, não coma muito, né? Não é, pastor Sebastião? Sentimentos descontrolados de desespero total. Então, a pessoa fica desesperada por qualquer coisa, ela não consegue se controlar, né? Aí, pegando o gancho daqueles estudos que nós tivemos na semana passada, ela meio que entra em parafuso, né? Outros sintomas: concentração em si mesmo. Ela tende a perder o afeto para com os seus familiares e ela tende a ficar isolada, evitando o companheirismo com eles e com as outras pessoas. Então, ela se fecha no quarto escuro, né? Ou fisicamente ou emocionalmente, e de lá é difícil sair. Ela foge do convívio social, ela prefere ficar sendo companheira das árvores, sendo companheira dos animais, né? E isso daí, alguns sintomas também que podem ser apresentados como sintomas de depressão. Obrigado. São tonturas, palpitações, dificuldades respiratórias, pressão no peito e sinais de acidez estomacal. Então, os irmãos já perceberam, e aqui eu não coloquei todos os sintomas, mas só para os irmãos entenderem com que nós estamos lidando, né? Então, o pastor Exaltino, que já veio aqui, ele escreveu em um artigo e ele diz assim: a depressão ela é uma entrega dos pontos, né? Você simplesmente desistiu de todas as áreas da sua vida. Você entregou a sua vida, você não quer mais viver. A pessoa está desanimada em todas as áreas, não tem vontade de se envolver em nenhuma atividade, não quer comer, não tem sono, ou tem excesso de sono, porque a apatia traz o abatimento físico. O pastor Exaltino, além de pastor, ele também era psicólogo. Não tem entusiasmo em área nenhuma, é realmente uma entrega de todos os pontos da vida. Não raro, quando é muito aguda, a pessoa tem vontade até de morrer. Uma vez o pastor Rômulo, ele me falou que ele passou por uma espécie de depressão que ele não queria viver. Ele tinha vontade de se acabar, né? Disse que o negócio foi feio. Continuando aqui o texto do pastor, ele diz assim: é o que leva muita gente ao suicídio. Ou o indivíduo está absolutamente translocado emocionalmente e não raciocina, ou alcançou um estágio de depressão tão profundo que desistiu do que é mais forte no homem, o instinto de sobrevivência. Nós vamos ver aqui no nosso personagem que ele queria morrer, mas quando Jezabel botou para cima dele, ele fugiu. Então, ele ainda tinha o instinto de sobrevivência. Ele teve uma depressão, mas não foi tão aguda, né?
Depressão não é necessariamente desânimo. Uma pessoa pode estar desanimada com seu trabalho, desanimado, o que é trágico, com seu casamento, desanimado com os estudos, desanimado em muitas coisas, mas está empolgada com outras coisas. Então, eu posso estar desanimado, missionária Santana, com algumas coisas, mas eu posso estar interessado e animado em outras coisas. Mas aqui, só para a gente caminhar aqui no estudo do capítulo 19, para nós entendermos que depressão é a entrega total, é a incapacidade, você não quer mais viver, né? Então, nada na vida se torna mais atraente. Então, aqui, nós vamos, na primeira divisão do nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre as causas e tratamentos da depressão baseadas no capítulo 19. O que nós vimos até agora foi os sintomas, isso que a gente comentou, e também o que é a depressão. Nós conceituamos. Agora nós vamos tentar verificar isso mais de perto no capítulo 19, na vida do profeta Elias. E a ideia é nós vermos como ela chegou e como Deus tratou e como essa coisa foi embora. Porque se funcionou, presbítero Isaías, com o profeta Elias e Deus tratando ele, pode funcionar da mesma forma, pastor Zani, conosco, tendo Deus cuidando da gente, né? Então, como é que se deu isso na parte física da vida do profeta Elias? No caso do profeta Elias, ali o caso foi realmente de um esgotamento físico que foi levado ao limite, né? Vejam só, irmãos, se nós lermos aí o capítulo 18 e você se der o trabalho de folhear uma página para trás, aí do capítulo 19, você vai ver um grande embate que houve entre os profetas de Baal, que ali, Baal era um nome genérico, mas provavelmente era um deus chamado Melcarte, que era o deus da família da rainha Jezabel, que era lá de cima, no norte de Jerusalém, na cidade de Tiro, né, por ali. E ela, quando vem para junto de Acabe, quando eles contraem matrimônio, ela traz também esses deuses, né? Mas aí nós vemos o embate entre o representante do Deus Jeová, do Deus verdadeiro, contra os falsos deuses, os deuses da rainha Jezabel. E aí esse esgotamento do profeta Elias, ele não se dá em uma hora. A gente passa aqui 30 minutos, talvez 15 minutos, se nós fizermos uma leitura rápida, nós leremos o capítulo 19. Se nós gastarmos mais 10, vamos ler o capítulo 18. E aí, gastamos 25 minutos para uma história que talvez tenha durado 1 ano e meio. Então, ele tem um embate diário, um embate semanal, um embate mensal com Acabe, porque lá estava numa seca, e numa seca que ele orou para que a chuva não viesse, e está ali aquela tensão. O país mergulhado na idolatria, e o profeta Elias, assim como os outros, todo mundo correndo risco de morte. Naquele tempo eram crentes 007, não podia aparecer porque senão morreriam, e tinha muitos crentes ali, servos de Jeová, escondidos em caverna, como mostra o texto. Mas Elias não. Elias, ele estava escondido de Acabe, mas ele estava andando, não? E no dia do encontro, naquela manhã, foi um enfrentamento decisivo. Ele contra 450 profetas. Então, os irmãos, só para entender, uma coisa que vinha se arrastando há um tempo. Aí explode numa manhã, o desafio, a guerra dos deuses, né? E está lá, ali, naquele lugar, Elias faz o desafio. Eu imagino que ele estava sozinho,
Eu até imagino que o servo dele nem estava com ele, porque talvez estivesse com medo de morrer. Então ele está enfrentando, todos os irmãos conhecem essa história, e ali era um olhando para a cara do outro, um xingando o outro. Imagine só, irmão, 450 profetas, mais o povo de Israel. Aquilo foi um grande espetáculo, aquilo foi o final de uma Copa do Mundo, né? O final de uma Copa do Mundo. E aí, só que a população de Israel estava mais do lado dos falsos profetas. Estavam mais do lado, e Elias sozinho ali, ele, Deus, enfrentando aquela oposição. Era um ambiente hostil, era um ambiente ali que o camarada tinha que ser macho mesmo e crente para estar ali, missionário, porque não era fácil não. Então ele olhava para a cara ali, do outro, o outro estava querendo trucidá-lo, querendo comê-lo. Então imagina aquele embate. Passaram a manhã todinha, os profetas de Baal ali, se cortando, sangrando, para que o Deus deles respondesse, e até que no horário do sacrifício da tarde, já à tarde, foi quando Elias decidiu fazer ali o desafio, e os irmãos já sabem, desceu fogo do céu, consumiu os profetas, ele pegou o povo, se ajoelhou, reconheceu que Deus era o Senhor, ele mandou levar os profetas lá para perto do riacho e matou os 450 profetas. Então a gente pode ter uma ideia do esforço físico e mental, da pressão que esse homem estava passando. Não era qualquer coisa. Ele estava lutando contra um reino, ele sozinho contra o rei e seus exércitos e todas as instituições e o povo. Mas ele venceu. E aí nós temos algo interessante, o próprio rei Acabe, chegou para a mulher dele, e aqui, irmãos, eu só queria fazer um parêntese, porque ele é apropriado, mas eu confesso para vocês que eu estou tendo esse discernimento agora, e eu nem pensei em falar nisso, mas como ele veio, eu vou falar. O problema de Jezabel não era que ela se pintava, não era que ela usava ornamentos, não era porque ela usava tiara ou alguma roupa sensual. O problema de Jezabel é que ela usurpou o lugar do sacerdote da casa. Ela quis ocupar o lugar do homem, e ela ocupou, porque Acabe era um homem frouxo. Eu quero só fazer essa aplicação aqui. O espírito de Jezabel, ele continua solto, tem muito homem frouxo e tem muita mulher Jezabel que não anda pintada, que não anda com tiara, mas anda usurpando a autoridade do seu marido. Eu quero dizer para você que está me vendo pela câmera, ou alguém que esteja aqui, o seu lar vai ser destruído se você continuar assim e não se arrepender. E maridos que não tenham firmeza, pensem bem no que vocês estão fazendo com a sua própria vida e com a vida da sua família. Mas vejam só, irmãos, aí Acabe chega, conta a notícia do que aconteceu para a rainha Jezabel. Será que ela ficou feliz? Ela ficou irada, e ela disse o seguinte: façam os deuses comigo em outro tanto, se amanhã o que tu fizeste com esses meus profetas, eu não farei contigo. E aí o texto diz que essa mulher amedrontou Acabe, né? Acabe ficou com medo, Elias ficou com medo e correu, e fugiu. E aí fica uma pergunta, né, irmãos? Como é que uma pessoa que enfrenta durante mais de um ano uma resistência tão grande contra o próprio reino, o sacerdócio e todas as estruturas daquele país, e ele foge com medo de uma mulher, né? Tem alguma coisa estranha aí. E aí ele vai, caminha, ele deixa o seu servo no lugar, e depois ele caminha um dia todo pelo deserto. Vejam só, irmão, nós estamos falando de deserto. Deserto é um lugar que faz 50 graus na sombra. Você imagina o que é isso? O camarada passou um dia todinho lutando, e depois
ele tem que fugir, né? Ele deixa o seu servo e vai embora só. Ele anda, o texto diz que ele andou um dia completo no deserto. Ele devia estar extenuado, super cansado, tanto é que quando ele chega lá, ele pede a morte. Ele diz que ele quer morrer, porque ele não aguenta mais, né? E aí nós vamos observar como é que foi o tratamento de Deus, nesse caso da depressão causada por um estresse físico. Olha o tratamento de Deus. Deus simplesmente deixou ele dormir. Então, muitas vezes, a pessoa está estressada por esgotamento físico, por uma alimentação inadequada, por falta de sono. E aqui diz que ele dormiu. Ele chegou lá, debaixo daquele zimbro, e dormiu. Dormiu muito. Depois, quando ele acordou, tinha lá, o anjo foi ao encontro dele, tocou nele, aí quando ele levantou, ele viu um bolo assado, um bolo pão, e uma jarra de água. Olha como Deus trata, né? Deus sabia o que ele tinha, então Deus permitiu que ele descansasse, Deus permitiu que ele se alimentasse, Deus permitiu que ele dormisse. Mas, irmãos, qual é a lição para nós hoje? Será que muitos de nós, ainda não conseguimos desligar a máquina? Esse era Elias, ele não conseguia desligar a máquina para ter um tempo de descanso. A gente anda com o carro para cima e para baixo, mas a gente tem uma hora que para e o carro descansa. Nem máquina aguenta estar submetida a uma intensidade de trabalho sem descanso. Jesus, que era muito superior e muito melhor do que Elias, ele de vez em quando ele saía, ele diz, olha, vamos nos afastar um pouco aqui e vamos ter um período de descanso. Então, qual é, irmãos, a lição para nós aprendermos com Elias? Elias era um cara que ele não parava. Será que nós não nos metemos em algumas coisas porque a gente não sabe o momento de desligar a chave? Todo mundo precisa de um descanso. Deus fez 7 dias e deixou um dia para que nós tivéssemos descanso, missionária Francisca. Então, meu irmão, aproveite, tire um tempo para você durante a semana, descanse, esvazie um pouco a sua mente, ate uma rede e fique se balançando, relaxa a sua mente, porque se nós continuarmos nessa velocidade, em algum momento da nossa vida, a máquina vai quebrar, e quando ela quebrar, aí a gente não sabe se tem conserto, né? Se não tem conserto, então é uma coisa que nós devemos pensar nisso. Mas aqui já fica uma lição, Deus cura a depressão vinda de um cansaço físico, pastor, e não precisa nem ser muitas coisas. Ele ensinou que devemos descansar e nos alimentar. Então está aí a primeira lição. Se você vê alguém que esteja passando por uma situação dessa, diga assim, meu irmão, descanse um pouco, se alimente, tira umas horas de sono e veja se não melhora a sua vida. Mas também o profeta Elias, ele precisava ser trabalhado na sua emoção. Então, o problema físico foi resolvido. Mas como é que ele estava emocionalmente? Será que ele estava centrado? Será que ele estava inteiro? Será que ele estava conversando, falando coisa com coisa? Então, Deus manda ele ir, se levantar, e manda ele para o Monte Horebe. Ele caminhou, fez uma longa jornada depois de estar alimentado. Era um retorno ao começo. Por que Monte Horebe? Os irmãos se lembram o que aconteceu lá? O Monte Horebe é igual ao Monte Sinai. Alguns dizem que o Monte Horebe é a cadeia de montanha e o Monte Sinai é um pico. Outros dizem que é o contrário, que o Monte Sinai é uma cadeia de montanha e o Monte Horebe é um pico. Não importa, mas foi no meio de um local, muito tempo atrás, Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente. Você lembra, pastor Paulo? Gênesis 3, 1 e 2. E mais na frente, quando eles voltam do Egito, Moisés recebe as tábuas da lei
ele passa 40 dias com o Senhor lá no monte, e o texto diz que ele vem com o rosto dele brilhando, e é necessário que coloque um saco na cabeça dele, porque ninguém aguentava olhar para a cara de Moisés com a cara dele brilhando, né, tendo o fulgor de Deus. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós também, pastor Paiva, pastor Sebastião, nós ficamos com a presença de Deus, o Espírito Santo brilha dentro da gente, e Deus estava dizendo para Elias, tentando levar Elias para o começo, tentando dizer assim, olha Elias, nesse mesmo local aqui, eu fiz isso com Moisés. Olha Elias, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus que estive lá no passado com Moisés, e eu sou o mesmo Deus que estou aqui contigo, Elias, e eu sou o Deus do futuro. Crê em mim, acredita em mim. Então, irmãos, como Deus tratou com ele, Deus veio ao seu encontro e o repreendeu. A palavra diz que Deus repreende a quem ama. Então, Deus falou assim para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Isso não foi só uma retórica, foi uma reprimenda. Elias, aqui, Elias, não é o teu lugar. Irmãos, Deus mandou ele caminhar para o monte, mas ele foi caminhar para uma caverna. Deus não mandou ele ir para uma caverna, Deus não mandou Moisés ir para uma caverna. Deus mandou Moisés ir para o cume do monte, lá em cima. Mas Elias dá prova aqui pelo texto que emocionalmente ele ainda não estava legal. Ele estava querendo se isolar do mundo. Aqueles sinais que nós falamos aqui, que caracterizam a depressão. Ele queria se esconder. Ele não tinha um quarto escuro, ele encontrou uma caverna escura. Irmãos, caverna não é lugar para crente. Caverna é lugar para morcego. Caverna é lugar para cobra. Caverna é lugar para aranha. Caverna é lugar para animais peçonhentos, não é lugar para servo de Deus. O servo de Deus, ele não tem que andar de cabeça baixa, o servo de Deus não tem que se envergonhar de Deus. Então, nós vemos aqui que todas essas coisas passou com Elias, demonstrando pelo próprio texto que ele não estava bem. Mas o que Deus queria que ele fizesse? Como é que se trata emocionalmente alguém? A pessoa que está assim abalada, ela tem dentro dela mágoas, tem dentro delas amarguras, tem dentro dela dissabores, tem dentro dela coisas não resolvidas, tem dentro dela medo. E o que Deus fez? Ele puxa a língua de Elias. Ele começa um diálogo. Elias, o que você está fazendo aqui? Aí Elias abre o coração, Elias desabafa, ele começa a dizer que ele estava sozinho, que estavam perseguindo ele, que mataram os seus profetas, e que, em outras palavras, ele falhou a missão, que ele não era melhor do que os seus pais. Por que ele disse que não era melhor do que os seus pais? Porque os profetas que vieram diante dele, mesmo sendo profetas, mesmo sendo boca de Deus, não conseguiram converter a nação e a nação ficar no trilho de Deus. E ele diz, Deus, eu falhei na minha missão, eu não quero mais viver. Bota outro no meu lugar. Era isso que ele falou, e foi isso que Deus ouviu. E aí o que Deus faz? Deus trabalha, depois que ele coloca isso tudo para fora, coloca tudo isso no altar, coloca tudo isso diante de Deus, Deus o convida a sair da caverna. Irmãos, quarto escuro só para oração, aquela quando a gente vai dormir. Mas se isolar do mundo no quarto escuro, isso não é papel para crente, porque o que Jesus disse para nós é que nós somos luzeiros do mundo, e o luzeiro tem que ser uma luz que brilha para iluminar o mundo. Quando nós nos colocamos numa caverna, é como se a nossa luz ela tivesse apagado, e isso não é propósito de Deus para a nossa vida. E todos nós
que andamos por esse caminho, além de cometermos um grande pecado, estamos numa situação de perigo, de morte física, de perigo de morte espiritual, porque quando a depressão, ela leva a pessoa a se matar, acabou-se. O homicida, ele não é salvo. Judas não foi salvo. Ele não foi salvo porque ele traiu Jesus, não. Ele foi salvo porque ele se matou. E quando ele se matou, ele acabou, ele anulou toda a possibilidade de arrependimento, porque morto não se arrepende. Morto não se arrepende. Então, nós temos que evitar, por todos os meios, de entrar numa fossa dessa, né? Bem, ele foi tratado fisicamente, ele foi tratado emocionalmente, ele já tinha desabafado, não tinha mais nada que estava dentro do coração dele, ele confessou os seus pecados. Mas Deus, ele oferece tratamento completo. Ele resolveu o problema físico. Agora ele já trabalhou a mente do camarada, ela já ficou aplumada. Agora ele já consegue discernir, ele já consegue raciocinar. Ele já é senhor das suas emoções. Ele já está equilibrado, em outras palavras. Mas havia algo nele que ainda precisava ser tratado, e era na questão espiritual. Então, para curar espiritualmente o profeta da depressão, Deus agora vai agir. Agora ele vai completar o trabalho, tratando da dimensão espiritual do profeta. Deus manda ele sair da caverna, e a caverna da depressão, e aguardar a sua manifestação. Eis o que o texto diz aí, você pode acompanhar isso em 1 Reis 19, primeiro livro do Reis, capítulo 19, verso 11 e 12, diz assim: E Deus lhe disse, sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor, e eis que passará o Senhor também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. É assim que está na versão de vocês? Né? Então vejam só, irmãos, essa forma de revelação que era muito conhecida dos judeus, dos israelitas naquele tempo, Deus se revelava através de um vento forte, de terremoto e de fogo. Se lembra lá do Monte Sinai, quando o monte se tremia todinho, né, e o povo ficou com medo? Agora Elias percebeu que Deus não estava naquela forma de apresentação. Sabe o que isto sugere? Que Deus é soberano, que ninguém diz como Deus tem que agir. Às vezes nós estamos muito acostumados pensando que Deus só age de uma forma e não age de outro. Nós temos aprendido na escola dominical que o batismo do Espírito Santo, ele se deu de 3 formas. Eles estavam reunidos e o Espírito Santo desceu, houve um vento e desceu, repousou uma língua de fogo sobre a cabeça deles. Depois nós vemos, quando Cornélio está orando, tem uma visão, Pedro está orando no mesmo horário, tem uma visão, Cornélio manda chamar Pedro, Pedro chega lá e pergunta, o que eu vim fazer aqui? Aí Cornélio diz, eu não sei, eu só sei que o anjo mandou te chamar. Aí Pedro começou a falar de Jesus, eles foram batizados com o Espírito Santo. Não teve oração para batismo com o Espírito Santo. Pedro começou a pregar, o Espírito Santo batizou. Aí depois, lá na frente, Paulo conhece um discípulo de João Batista, e Paulo pergunta assim, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Sabe o que eles respondem? A gente nem sabia que existia Espírito Santo. Aí Paulo impõe as mãos sobre a cabeça deles, e eles são batizados com o Espírito Santo. Então, são 3 formas de batismo com o Espírito Santo. Irmãos, Deus não está limitado a nada, senão Ele não é Deus. A partir do momento que eu tenho uma ideia que Deus tem que agir dentro de uma caixa, então isso não é Deus, é um Deus segundo a forma que eu penso. E essa era a forma que o profeta Elias imaginava de Deus. Ele pensava que Deus tinha que agir do jeito que ele agiu com Moisés e os outros, mas
ele ficou frustrado, porque Deus agiu no cicio, no vento suave, uma coisa que até então não tinha registro nenhum na palavra de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que Deus faz coisas novas todos os dias. Por que ele colocou Elias ali? Ele diz: Elias, eu tenho que tratar com o teu espírito, você tem que me conhecer, eu vou me revelar a você, você precisa ter algo novo de Deus, você não tem que viver as experiências dos outros servos de Deus, você tem que viver a sua experiência comigo. Irmão, nós precisamos ter experiência com Deus. Pastor Verlan, há uma semana, ele pregava nesse mesmo púlpito, ele dizia que nós não temos que viver experiências do passado, que nós temos que experimentar as coisas novas de Deus todos os dias. Elias era um profeta calejado, era um homem de Deus, mas vivia as experiências do passado. Isaías já era um profeta velho, quando teve a visão de Deus. Ele ainda não conhecia Deus daquele jeito, e Deus se revelou, e ele sentiu que ele ia morrer. Irmãos, precisamos ter experiência com o nosso Deus todos os dias. Então, não podemos determinar como Deus deve agir, e sim, nós devemos discernir quando Ele age. Às vezes Deus age sem fazer barulho, pelo menos aquele barulho que nós estamos acostumados. Nem todo vento, nem todo fogo e terremoto, figurativamente falando, são manifestações de Deus. Ninguém diz como Deus tem que agir, mas Ele age do jeito que Ele quer. Deus é sempre o mesmo. Ele foi ontem, é hoje e será amanhã. Irmãos, para Deus, Ele já está vendo o que vai ser amanhã. Não existe dimensão de tempo. Ele está vendo o passado, o presente e o futuro. É uma dimensão só. A gente que tem dificuldade em imaginar isso. Com isso, Deus estava mostrando para o profeta Elias que ele tinha o controle. Deus também está na brisa tranquila. Deus também sabe se manifestar de uma forma afável e tranquila. Deus mandou Elias se colocar na sua presença, e lá Elias teve uma nova experiência. Olha o que Isaías fala, Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir caminho e riachos no ermo. Meu irmão, Deus está fazendo uma coisa nova no meio da igreja e no meio da tua vida. Abra o teu olho e tenha discernimento. O nosso Deus não é um Deus imóvel. Ele ouve o clamor do seu povo, Ele vê, Ele se levanta e Ele vem ao teu encontro. Ele vê o que você faz, Ele vê o que você sente. O Deus que fez grandes coisas no passado, Ele quer fazer hoje no presente. Você crê nisso? E Ele também quer fazer no futuro. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus ajeitou. Deus acabou com a depressão física do profeta, coisa simples. Deus acabou com a depressão emocional, coisa simples, desabafe. Vou lhe dizer uma coisa aqui, quando você vê alguém deprimido emocionalmente, não repreenda ele não, deixa ele falar, seja um bom ouvinte, deixa ele descarregar, deixa ele falar, até ele não ter mais nada para falar, e no final você ora com ele, e clama, e é isso que a gente tem que fazer. E a experiência espiritual, Deus também trabalhou com Elias ali, dando a ele uma nova experiência, revelando a ele uma nova forma de agir. Mas aí, e para ficar completo, para ser liberto e curado completamente da depressão, como é que faz? Olha o que Deus fez. Ele manda o profeta refazer os passos.
Irmãos, essa aí eu diria que talvez seja um dos mais importantes passos na libertação, na cura de uma depressão. Elias foi terminar em uma caverna, quando Deus o alcançou lá e disse: vai, volta pelo teu caminho, volta pelo caminho pelo qual viestes. Não fizeste esta trajetória até aqui, não te enfiaste aqui, volta para lá de onde tu vieste. Tu chegaste aqui, ninguém te colocou onde tu estás. Elias, tu vieste, então volta. Irmãos, vocês já imaginaram em quantos problemas nós sofremos, porque nós mesmos nos colocamos lá, com as nossas pernas fomos caminhando firme e reto para o problema? Imagine só, foi isso que aconteceu com Elias. Ele caminhou com as pernas dele para um problema. E quantos problemas nós não enfrentamos na nossa vida, porque nós mesmos pedimos para entrar neles. E tem deles que a gente pediu para entrar e é difícil para sair. E é difícil para sair. Então, precisamos resolver esses problemas. Como é que a gente resolve? Qual era o problema de Elias? Elias teve medo de uma mulher. Elias teve medo de Jezabel. Elias teve medo de Acabe. Deus está dizendo: ei, rapaz, volta para lá, eu estou contigo. Tu esqueceu o que eu fiz pela tua mão? Tu esqueceste que Deus sou eu? Elias, vai, tu já estás curado. Irmão, só pode resolver os problemas quem está curado. Crente bichado não resolve problema, cria mais problema. Se a gente quer resolver os problemas, nós precisamos deixar Deus nos curar. Como é que um cego vai guiar outro cego? Como é que uma pessoa amarga, uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa cheia de perebas emocionais e espirituais vai cuidar, vai ajudar de outro, vai ajudar outro? Isso não existe. Nós precisamos pedir que o Senhor restabeleça e nos cure dos pés à cabeça. Eu não vou falar o fio de cabelo, porque eu não tenho mais dos pés à cabeça, missionária Francisca. Então, olha só. Os meus servos não devem ser medrosos, não devem andar de cabeça baixa. Elias, volta e enfrenta os demônios. Elias volta e enfrenta aquela rainha idólatra. Elias, vai, porque eu tenho uma obra para fazer pelas tuas mãos. Eu sou contigo, eu te restaurei, tu serás vitorioso. Às vezes temos que voltar ao passado, e citando o nosso amado pastor Elilde, uma vez ele disse assim, que nós devemos enfrentar os lobos que uivam nos purões da nossa alma. Qual é o lobo que está uivando no purão da sua alma? Qual é o lobo que você nunca teve coragem de colocar no holofote de Deus e fazer uma renúncia dele e clamar pelo sangue de Jesus? Elias teve que enfrentar os lobos que colocavam medo nele, mas Deus não quer que nenhum de nós andemos com medo de qualquer coisa. Vejam só, irmãos, então Deus restaura esse homem completamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e diz: agora vai que tu está pronto, refaz os passos até a origem e resolve o problema. Mas Deus, como é um Deus tremendo, missionária Francisca, Ele deixou a cereja do bolo para o final. Ele disse: olha, além de eu ter te curado, eu vou mostrar grandes coisas que eu tenho para a tua vida. Elias, a vida não acabou, eu ainda tenho coisa para te fazer. Elias,
tu vais ungir 2 reis, tu vais ungir o rei da Síria e tu vais ungir o rei de Israel, Elias, tu vai ungir um profeta no teu lugar. Que coisa maravilhosa, um homem que pensava que estava dentro da caverna, que pensou que a vida tinha acabado, Deus diz, não acabou. Irmãos, não acabou a tua vida. Deus tem coisas para fazer no meio da igreja através de ti. Deus tem coisas grandes para realizar através de você. Dessa missão que Deus deu para Elias, no meu modo de ver, a mais nobre que teve, foi a sucessão profética. Reis passam, dinastias acabam, mas a boca de Deus não pode ficar calada no meio do povo. E Deus disse, vai, Deus ainda dá nome, ele deu o nome do rei da Síria, deu o nome do rei de Israel, e deu o nome e endereço do profeta. Irmãos, a orientação de Deus, ela tem endereço certo, ela não coloca dúvida. Mas falando em cereja de bolo, né, tem algo aqui que foi a surpresa maior de todas elas, e Deus deixou para o final, e eu acho que eu coloquei na sequência do que está no texto. Ele diz assim, Elias, tu não estás sozinho, eu deixei 7.000 vivos, eu guardei 7.000 servos meus, que não dobraram seus joelhos a Baal, e nem o beijaram. Eu acho que Elias explodiu de alegria, porque ele tinha 7.000 companheiros, ele pensou que estava só. Quando a pessoa está deprimida, ela se esconde, agora ele tem 7.000 irmãos. Eu quero dizer para você, que se você estiver na igreja, você tem a família de Deus, você tem irmãos, você não está só. Você não está só. Deus não deixa ninguém só. E é interessante, como é que Deus faz, como é que Deus transforma uma vida em coisas que a gente não entende. O homem que fugiu da morte, e depois pediu a morte, o homem que pediu a morte 2 vezes, a morte missionária não encontra esse homem é arrebatado. Elias foi arrebatado. Eu quero dizer para você que nós temos uma grande probabilidade de sermos arrebatados e não experimentarmos a morte. Está vendo o que Deus faz? Ele muda a vida de uma pessoa. Alguém que procurou a morte, Deus diz, tu não vai morrer, eu vou te arrebatar. Eu vou te arrebatar. E muitos dizem que a carruagem do fogo é a morte, mas no caso de Elias, foi para a glória com Deus. E sabe o que Deus ainda fez com esse homem, irmãos? No Monte da Transfiguração, ele apareceu lá, ele com Moisés, vendo Deus, que é Cristo, a glória de Deus na vista dele. Olha que coisa linda, olha como vale a pena nós sermos servos do Senhor, né? Eu quero fazer a conclusão dizendo que Deus pode nos curar da depressão e nos dar a alegria de viver. Todavia, temos que repensar no modo de vida que nós estamos vivendo. Será que nós estamos tendo tempo para descansar? E nós estamos tendo um tempo para lazer? Será que o nosso motor ele está ligado na última velocidade? Será que nós estamos guardando mágoas, amarguras, iras e rancores em nossos corações? Será que nós estamos tendo um relacionamento com Deus e sentindo a sua presença em nossa vida? Será que nós estamos com alguma pendência espiritual? Nós estamos enfrentando os nossos medos e problemas, nós já os superamos? Qual a providência que você está tomando para não ser alcançado pela depressão? O que te leva para uma situação de estresse? O que está causando o estresse em você? Você tem algum irmão em Cristo que possa compartilhar essas coisas com você? Ninguém é baú. Baú é feito para guardar dinheiro e não feito para guardar amargura de alma. Nós temos Deus,
nós temos a igreja e nós temos os nossos irmãos. Procure alguém que você confie e que você possa contar suas dificuldades, e certamente você vai ser bem sucedido, porque essa pessoa vai orar por você, e o Deus de Elias vai operar um milagre. E eu quero convidar aqui o nosso supervisor de área, o pastor Edmar. Pastor Edmar, faça uma oração nessa noite para o Senhor aplicar essa palavra, que se alguém de nós estivermos com depressão física, emocional, espiritual, diabolical, qualquer uma, que Deus nessa noite, Ele quebre tudo isso. Vamos orar então. Todas as formas de depressão que seja repreendido. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti porque hoje Tu tem alertado o Teu povo, Tu tem prevenido o Teu povo, Tu tem ensinado o Teu povo, tem conduzido o Teu povo, orientado a ele em tudo o que é necessário, Senhor, para ter uma vida saudável, uma vida firme, uma vida forte, uma vida, Senhor, ó Deus, de perseverança e confiança em Ti, porque Tu és o Deus soberano, Tu fazes como Tu queres, do jeito que Tu queres, da forma e a maneira, porque Tu és Deus, Pai Santo, e nós somos Teus servos. O que precisamos fazer é ouvir a Tua voz e obedecer aquilo que Tu determina a cada um de nós. Meu amado Pai, é assim que cada um vai levar esta mensagem, vai ficar dentro do seu coração e compartilhar com aqueles que estiverem próximos, Senhor, ó Deus, passando a uma necessidade como essa. Pai bendito, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém.